Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo de 8 de março de 2026. Tema da nossa lição, Espírito Santo, o capacitador. Pedimos a você que ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta, você é nosso convidado, curta também este vídeo, deixe aí o seu comentário, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso grupo de WhatsApp e interaja conosco neste grupo no qual nós tratamos sobre a palavra de Deus e os assuntos da lição. O texto áureo da nossa lição hoje diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28, parte A. A verdade prática da nossa lição nos diz que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 4 textos bíblicos: Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, Atos capítulo 8, versículo 14 a 17 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. E diz-nos assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É com alegria receber aqui mais uma vez diácono irmão Davi, que é líder do departamento de adolescentes, Shekinah, da nossa igreja, também é professor da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. A paz do Senhor para os irmãos, também cumprimentando os meus irmãos da mesa, evangelista nosso irmão Rafael, também auxiliar de trabalho nosso irmão Gabriel. É uma alegria estar com os irmãos. Na lição desta semana nós iremos ver que o Espírito Santo, ele é o capacitador. Nós cremos que a pessoa do Espírito Santo continua atuando no meio da igreja e é ele que nos impulsiona a fazer a sua obra e a sua vontade, e é ele que também nos fortalece todos os dias. Com alegria também aqui receber mais uma vez o auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Meu querido, está com oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glorifico a Deus por mais essa oportunidade. É uma alegria estar aqui com meus irmãos e amigos, o evangelista Rafael, superintendente de EBD, também o diácono irmão Davi, que tem participação ativa na minha formação enquanto cristão, foi meu líder de adolescentes durante a maior parte da minha adolescência. Eu louvo a Deus pela vida dele. Meus irmãos, hoje nós estudaremos sobre o Espírito Santo, o capacitador. Ao observarmos o livro de Atos, nós veremos como que a ação do Espírito Santo na igreja operava grandes coisas e grandes maravilhas, e através dos homens cheios do Espírito Santo, o evangelho continuava a se expandir. É por isso que o livro de Atos pode ser chamado de Atos dos Apóstolos, Atos da igreja, mas também, principalmente, Atos do Espírito Santo, porque nós veremos que a ação do Espírito Santo em nós, através de nós, que gera frutos para a edificação da igreja e para a expansão do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição é poder, e aqui se refere à capacitação do Espírito Santo para se realizar com eficiência a obra de Deus.
pois diz 2 Coríntios 3,5 que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Nós que fazemos a obra de Deus, nunca podemos perder de vista esta dependência do poder de Deus para poder se realizar com eficiência a sua obra. Pois Jesus Cristo disse em João 15,5, parte C, sem mim nada podereis fazer. Sem o poder de Deus, o homem fazendo a obra de Deus é como um útero estéril, é como um útero estéril que não gera filhos, é como uma terra seca que não produz frutos. Sem o poder de Deus, numa linguagem popular, estamos de mão e pés quebrados. Fazer a obra de Deus é bom em qualquer lugar, mas fazer a obra de Deus com resultado somente por meio do seu poder. O pecado da autossuficiência é quando o homem acha que pode fazer a obra de Deus com suas próprias forças, declarando assim a independência do poder divino. O pecado da autossuficiência é esse, porque a nossa autossuficiência, sem a dependência, se torna deficiência na obra de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que nos diz o seguinte: a promessa do derramamento do Espírito. No subtópico 1, uma promessa de abrangência universal, Diácono Davi? Eu gostaria de destacar com os irmãos o contexto da promessa feita em Joel. O contexto dessa promessa foi de um povo em crise, o povo estava em crise. E nesse contexto Deus leva o povo ao arrependimento. Deus promete bênçãos materiais, no versículo 24 do capítulo 2, mas no versículo 28, a qual é nosso textuário, Deus faz uma promessa universal. E aí nós vemos que o arrependimento sincero, ele suspende o castigo e traz de volta a restauração. Se o pecado produz calamidade, o arrependimento é o portal da bênção. Em Atos 2:38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então entendemos que o arrependimento é um pré-requisito para ser batizado no Espírito Santo. Irmão Gabriel? Meus irmãos, na antiga aliança, o Espírito Santo atuava de forma pontual e sobre pessoas específicas para realizar tarefas determinadas. O comentarista nos deixa aqui algumas referências e eu trago outras duas, que é Números capítulo 11, versículo 26, onde o Espírito Santo desceu sobre Eldade e Medade e eles profetizaram. Também nós encontramos Juízes capítulo 14, versículo 6, onde a Bíblia diz que o Espírito se apossou de Sansão poderosamente. Nós vemos essa promessa agora feita em Joel, capítulo 28, só que aqui com um diferencial. A Bíblia diz sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. A expressão toda a carne vem do hebraico bazar, que significa sobre todos os seres viventes, segundo o dicionário bíblico Strong. Ou seja, essa promessa agora não tem acepção, não tem restrição, mas está disponível a todos, independente do sexo, da condição física, da condição social. O Senhor agora está prometendo derramar o Espírito Santo, disponibilizar o Espírito Santo. Só que aqui nós encontramos algo interessante, como já foi bem dito pelo nosso irmão Diácono Davi. Para receber o Espírito Santo, o que precede, o que precisa vir antes é o arrependimento, confissão dos pecados, aceitar ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, para que dessa forma o Espírito Santo possa ser derramado sobre nossas vidas. Ou seja, o Espírito Santo está disponível a todos aqueles que quiserem, mas para isso precisa crer, se arrepender e viver uma nova vida, segundo Atos capítulo 2, versículo 38. Eu quero chamar a atenção para uma expressão de Joel no capítulo 2, verso 28. Deus disse através do profeta que derramaria do seu Espírito. Esse verbo derramar que aí é utilizado já é uma indicação de que Deus não pretende dar o seu Espírito por medida, pois aquilo que Deus dá, Ele não dá gotejado, Ele não dá migalhado, Ele não dá miserável. Toda a bênção de Deus, incluindo a promessa do Espírito, é derramada, ou seja, o que Deus dá, Ele dá com abundância. Pois Jesus disse que veio para nos dar vida, e vida com abundância. E aqui eu tenho um conselho: nunca espere pouco de Deus, quando Ele tem muito para dar.
Nunca espere coisas pequenas quando Ele tem coisas grandiosas. Nunca espere ser cauda quando Ele quer te colocar por cabeça. Nunca espere água quando Ele tem vinho. Nunca espere a gota da bênção quando Ele tem para você um manancial de águas vivas. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nunca coloque limites naquilo que Deus pode realizar. Lembre-se de Marta e Maria, que apenas esperavam que Jesus curasse Lázaro, mas Jesus queria ressuscitar Lázaro. Conforme Efésios 3, verso 20, poderoso é Deus para fazer tudo, muito mais além daquilo que possamos pedir ou pensar. Às vezes o tempo passa e você está esperando, mas isso não significa que Deus está demorando, mas pode significar que Deus está caprichando. Então você pode ter duas opções, você pode duvidar ou você pode acreditar, mas tenha em mente que a mão de Deus nunca fica encolhida, o braço de Deus nunca fica curto. Não existe coisa alguma difícil para o Senhor. Deus nunca disse que ia gotejar. Deus disse que iria derramar. Vamos então ao segundo subtópico, uma promessa com ação sobrenatural, diácono Davi. Se estamos realizando a obra do Senhor, logo entendemos que é porque o Espírito de Deus está em nós, nos capacitando. Lembrando sempre que a obra ela não é nossa, a obra não é do homem, ela é de Deus. Então, por isso somos direcionados por Ele, para não fazermos as nossas vontades. O derramamento do Espírito vem acompanhado de algo visível e sobrenatural. Romanos 8,14 diz que todos que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A promessa do derramamento do Espírito Santo feita cerca de 800 anos antes de Cristo, ela continua de pé e continua atual. Irmão Gabriel. Meus irmãos, neste subtópico, gostaria de destacar a atuação do Deus vivo entre o seu povo. O comentarista vai dizer, eles indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Então nós precisamos estar sensíveis e disponíveis ao mandar do Espírito Santo. Nós veremos que os homens de Deus no livro de Atos estavam disponíveis e sensíveis ao agir do Espírito Santo. E coisas maravilhosas aconteciam. Em Atos capítulo 5, o Espírito Santo usa Pedro para confrontar Ananias e Safira, que mentiam ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, Filipe obedece ao Espírito Santo que lhe dissera, chega-te e ajunta-te a este carro. Ali, naquela pregação, explicação, o eunuco etíope foi batizado, creu no Senhor Jesus. Em Atos capítulo 10, o Senhor mostra para Pedro algo maravilhoso e vai ali trabalhando em Pedro para que ele pregasse ao centurião, ao gentil Cornélio. Pedro obedece à voz do Senhor, prega, e enquanto ele está pregando, ainda falando, o Espírito Santo desce sobre ele. Ou seja, nós observamos que quando nós estamos sensíveis e disponíveis à voz do Espírito Santo, coisas maravilhosas acontecem, frutos são gerados. Então, se Deus nos está entregando algo, nos mostrando algo, nos falando para fazer algo, que nós não venhamos enterrar, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, conforme Hebreus 3, 7 e 8, mas que nós vivamos na plenitude do Espírito Santo e no seu agir. Para terminar, deixo a citação de Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Meus irmãos, a promessa do Espírito ela é acompanhada de ações sobrenaturais, uma referência aos dons espirituais que habilitam e capacitam a igreja em sua missão. Joel falou de profecias, de sonhos e de visões. O apóstolo Paulo amplia um pouco mais a informação a respeito dessas ações sobrenaturais, citando em 1 Coríntios 12 os 9 dons espirituais, que por sua vez podem ser divididos em 3 categorias para facilitar o entendimento, que são dons de saber, dons de falar e dons de poder. Primeiro nós temos os dons de saber, que inclui a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. Quando estes dons se manifestam na igreja, conhecimentos incomuns, que não poderiam ser obtidos de forma naturais, são revelados e assim a onisciência de Deus se evidencia no meio do seu povo. A segunda categoria nós temos os dons de falar, também chamados de dons de expressão ou elocução,
que são a variedade de língua, a interpretação de língua e a profecia. São dons que evidenciam a voz de Deus no meio do seu povo, pois quando estes dons se manifestam, o indivíduo pode falar de forma inspirada e espontânea, em nome de Deus e a respeito das coisas de Deus. E por fim, os dons de poder, que também são 3: operação de maravilhas, dons de curar e o dom sobrenatural da fé. Quando o Espírito Santo opera estes dons na igreja e através da igreja, o impossível se torna realidade, evidenciando-se assim a onipotência divina no meio do seu povo. Que nós possamos buscar estes dons e estas ações sobrenaturais, porque eles vão dar vivacidade e autenticidade à mensagem que a igreja prega. São confirmações visíveis da graça e da misericórdia de Deus no meio do seu povo. Vamos então ao terceiro subtópico, uma promessa para os últimos dias, Diácono Davi. Muitas pessoas não creem que o Espírito Santo ele continua ativo na vida da igreja. Muitos acreditam que esse derramamento de poder aconteceu somente até o primeiro século e que cessa com a morte dos apóstolos. E por isso muitos não creem no batismo, no revestimento, no falar em línguas. Porém, nós, pentecostais, assembleianos, acreditamos que o Espírito Santo ele continua movendo, ele continua operando. Nós vemos profecias tendo cumprimentos, vemos pessoas sendo curadas através do poder de Deus. Eu mesmo já vi pessoas sendo curadas de doenças que a medicina não havia solução, mas pessoas que são curadas, e isso é através do poder do Espírito Santo. Então, nós vemos que o Espírito, e acreditamos que o Espírito continua movendo. Esse derramado Espírito, lá em Joel, prometido por Joel, por Deus, lá em Joel, no livro de Joel, ele tem um manifestar, um derramar no Pentecostes. Aí nós vemos a inauguração da igreja, lá em Atos capítulo 2 também, e nós cremos que o Espírito Santo continua movendo e continuará se manifestando até o arrebatamento dos salvos. Irmão Gabriel. Meus irmãos, na terminologia da Antiga Aliança, essa expressão últimos dias se refere à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Nós observamos em Isaías capítulo 2, versículo 2, Miqueias capítulo 4, versículo 1 e Atos 2, 17, essa expressão últimos dias. E a Bíblia de Estudo Pentecostal descreve que o Novo Testamento revela que esses últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e no derramamento inicial do Espírito Santo e terminarão com a segunda vinda do Senhor Jesus. É exatamente nesses últimos dias, nesse período, que o Espírito Santo nos capacita e quer nos capacitar para cumprir nossa missão, descrita lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e desempenhar nosso papel na luta contra o império do mal, contra as obras do inimigo, de seus demônios, para tentar impedir o avanço da igreja. Nós podemos observar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos têm o mesmo autor, o doutor Lucas, e podem ser entendidos até como uma mesma obra. E nós vamos observar que no Evangelho de Lucas, a palavra eclésia ou igreja não aparece nenhuma vez, mas no livro de Atos ela aparece 24 vezes. Quer dizer que a morte e ressurreição, a ascensão de Cristo, o recebimento do Espírito Santo pelos apóstolos e depois o revestimento de poder no dia de Pentecostes inauguram a igreja de Cristo que ele disse que iria edificar em Mateus capítulo 16, versículo 8. Então é muito importante que nós, enquanto igreja, tenhamos uma vida no altar, cheios do Espírito Santo, para desempenhar o nosso papel e ganhar almas nesses últimos dias. Meus irmãos, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, 3 coisas podemos afirmar neste ponto. Primeiro, é uma promessa para os últimos dias, conforme o ponto. Essa expressão últimos dias, muito comum no Novo Testamento, corresponde em linhas gerais, sem entrar em pormenores, o período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias há quase 2000 anos. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, a partir da vinda do Filho se inicia os últimos dias. Segundo Paulo, em 2 Timóteo 3,1, estes últimos dias ou tempos seriam tempos trabalhosos, ou seja,
dias difíceis em que deveria se trabalhar, se lutar e se esforçar muito para se servir a Deus, devido à grande degradação moral e o aumento do pecado. Mas para este tempo trabalhoso e difícil, ainda é válida a promessa do derramamento do Espírito Santo. A segunda afirmação que podemos fazer, conforme o comentarista nos propõe, é que essa promessa, ela inaugurou a igreja. Nós sabemos que a igreja, ela é um plano de Deus desde a eternidade. Ela foi anunciada em Cesareia de Filipe, ela foi comprada na cruz do Calvário, mas ela foi inaugurada no dia de Pentecoste. E a terceira afirmação que o comentarista nos propõe é que a promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos, conforme as palavras de Pedro em Atos 2,39. A promessa diz respeito a vós, ou seja, aqueles que estavam presentes no dia de Pentecoste. A promessa diz respeito a vossos filhos, ou seja, a próxima geração, e a todos que estão longe, uma referência aos gentios, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, uma referência à igreja, que vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Todos aqueles que forem chamados por Deus para ser igreja, estes têm direito, têm o privilégio de receber essa promessa maravilhosa, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Por isso, nós da Assembleia de Deus somos continuistas, acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Vamos então ao tópico de número 2 da nossa lição, o cumprimento, poder para testemunhar, e no subtópico 1, o Espírito Santo veio com poder do alto. Diácono Davi. Em Atos capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo de forma não silenciosa, porque o texto diz que veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E Jesus já havia avisado aos discípulos, dado a orientação a permanecerem em Jerusalém, bem citado já em Atos capítulo 8, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E esse revestimento tinha como principal objetivo de dar aos que ali estavam ousadia para pregar o Evangelho e serem testemunhas de Jesus. Aqueles que estavam ali, umas páginas atrás, João capítulo 20, versículo 19, estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus, de serem pegos pelos judeus, agora medo de serem mortos, agora recebem ousadia e autoridade para falar de Cristo, não somente falar, mas também viver como Cristo viveu, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Irmão Gabriel. Meus irmãos, em João capítulo 20, versículo 22, Jesus disse, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. A Bíblia de Estudo Pentecostal nos informa um detalhe interessante. A palavra assoprou aqui é a mesma palavra grega que aparece na Septuaginta, na tradução do Antigo Testamento para o grego, em Gênesis 2,7. O que está escrito lá? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É interessante também que a palavra é a mesma que aparece em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, nós entendemos que esse soprou sobre eles, né, e Jesus dizendo, recebeu o Espírito Santo, está indicando aqui a ação regeneradora do Espírito Santo. Eles haviam passado 3 anos e meio com Cristo, mas agora eles recebiam o Espírito Santo e sua ação regeneradora. Porém, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, eles foram revestidos de poder. Primeiro, nós entendemos e lembramos do que o Senhor Jesus disse lá em João 14, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então eles receberam o Espírito Santo, mas porém em Atos capítulo 2, agora eles são revestidos de poder. Assim somos nós também. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, mortos dos nossos pecados, nós precisamos ser regenerados, assim como nós já estudamos na lição passada. O Espírito Santo precisa atuar em nós e nos regenerar. Essa é uma primeira experiência, mas depois o Espírito Santo, ele quer também nos batizar com o Espírito Santo, nos revestir com uma armadura, para que agora nós possamos
resistir ao pecado, sim, mas também ser usados e ousados para pregar a palavra, para que através de nós pessoas sejam curadas, que através de nós o evangelho seja pregado e o Espírito Santo convença homens e mulheres a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso que é tão importante esse batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, há pelo menos duas razões que eu quero destacar, porque Deus disse que derramaria do seu Espírito. Primeiro, porque Deus deseja que nós sejamos cheios. Por isso ele não disse que ia gotejar, ele disse que ia derramar. Paulo aconselha em Efésios 5,18 a não nos embriagarmos com vinho em que há contenda, mas procurarmos nos encher cada vez mais do Espírito Santo. E nós sabemos que a palavra cheio significa completo. Completo significa que não tem mais espaço, porque uma vez que o Espírito Santo ele nos preenche, ele expurga para fora de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito, ela não tem mais espaço para mentira, ela não tem mais espaço para mágoa, ela não tem mais espaço para inveja, para o orgulho, para a murmuração, porque ela está cheia da presença de Deus. A segunda razão porque Deus disse que iria derramar, é porque Deus deseja também que a gente transborde. E quando você transborda o Espírito Santo, você começa a atingir os outros, você começa a fazer a diferença no ambiente em que você se encontra. Você começa a brilhar como a luz, você começa a impactar outras vidas. Porque para isso a igreja do Senhor foi chamada, para influenciar. Lembre-se que em Mateus 5, verso 13 e 14, Jesus disse que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Ora, não é a comida que influencia no gosto do sal, é o sal que influencia no gosto da comida. Não é as trevas que influenciam a luz, é a luz que influencia as trevas aonde quer que ela chegue. Assim também não é o mundo que tem que influenciar a igreja, mas a igreja que tem que influenciar o mundo quando ela é cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos ao subtópico de número 2, os sinais da descida do Espírito Santo, Diácono Davi. O comentarista da nossa lição diz assim: Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como que de fogo. Aí nós temos o vento e o fogo, que fazem parte dos 2 símbolos do Espírito Santo. Bem sabemos que o vento ele não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Já o fogo pode ser sentido e também visto. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, nós temos um exemplo de Moisés e algumas outras pessoas juntamente com ele no monte, e que Deus desceu no meio do fogo. A Bíblia registra que Deus desceu no meio do fogo e o monte que eles estavam sacudia. Então, deixa bem claro que houve uma manifestação, algo sobrenatural. E línguas como que de fogo, registrado, posterior a isso, vento, fogo, nós não temos. Porque após Atos capítulo 2, sabemos que isso foi algo exclusivo para aqueles irmãos lá da igreja do início de Atos do capítulo 2, foi algo unicamente exclusivo para aqueles irmãos ali. Irmão Gabriel? Meus irmãos, como citado pelo diácono irmão Davi, quero também citar aqui Êxodo capítulo 19, versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Nós já até estudamos sobre algumas semelhanças entre o Sinai, né, essa experiência no Monte Sinai, e o dia de Pentecostes. Eu acho muito interessante, porque a Bíblia diz, agora no capítulo 20, versículo 18, e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a presença do Senhor traz temor, porque a glória dele é muito grande. Então hoje por aí nós vemos muitas pessoas brincando até com o pentecostalismo, brincando com a ação do Espírito Santo. Mas a ação verdadeira do Espírito Santo não é só para nos trazer bênçãos materiais ou para nos trazer coisas meramente efêmeras, terrenas, passageiras. Não. A presença do Espírito Santo e a glória dele manifesta é algo muito mais além do que isso. E uma das características dessa presença é nos trazer temor. A verdadeira presença do Espírito Santo nos traz temor.
Não o medo de querer ir para longe de Deus, mas estou falando aqui do respeito, à glória, ao peso desta glória. Nós precisamos ter respeito, reverência e temor ao nosso Deus, o Deus que é amor, mas ele também é fogo consumidor, o Deus que é amor, mas também é um Deus de justiça, e a presença do Espírito Santo nos traz o lembrete da santidade que nós devemos ter. Agora, um aspecto que eu quero trazer como diferente aqui, é que no Monte Sinai o povo viu a glória e temeu. Em Atos capítulo 2, eles receberam a glória de Deus. Agora, eles não estavam só vendo, mas recebendo o Espírito Santo. E a alegria ali foi muito grande. Falaram noutras línguas e alguém que estava de fora olhou aquilo e falou: o que está acontecendo? Pedro, cheio do Espírito Santo agora, vai se colocar de pé, vai pregar e milhares, 3.000 almas vão se render aos pés do Senhor. Que nós possamos experimentar o genuíno avivamento e a genuína descida do Espírito Santo. Que como no Monte Sinai possamos ter temor e reverência e santidade na presença de Deus, mas de diferente do Sinai, que nós não venhamos nos afastar, mas nos chegar para sermos usados com poder e glória pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a promessa do Espírito Santo, ela foi cumprida com um sinal audível e com um sinal visível. O sinal audível foi o som como de um vento veemente e impetuoso. E o sinal visível foram as línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E estes dois sinais nos lembram então de duas representações ou dois símbolos do Espírito Santo. Primeiro, o vento, o que é confirmado por Jesus também em João capítulo 3, verso 8, quando ele diz que o vento assopra onde quer e você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É Jesus dizendo que o vento é algo imprevisível. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é o Espírito Santo. Não é possível prever o que o Espírito Santo irá realizar, pois insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Não tem como colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e determinar que ele tem que agir daquela forma e somente daquela forma. Como o vento, ele é imprevisível. Ele age como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Um segundo símbolo é o fogo, também confirmado em Apocalipse 4, verso 5. João vê diante do trono de Deus 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E é interessante que, assim como o fogo natural, ele purifica o ouro, removendo suas impurezas e tornando este ouro mais valioso para os homens. Assim o Espírito Santo também é o fogo, que nos purifica das impurezas do pecado e nos torna cada dia mais valiosos para Deus. Mas aqui uma advertência, porque quem não aceitar a purificação do fogo do Espírito no tempo, um dia terá que enfrentar o fogo do juízo na eternidade. Só que o fogo do juízo não é para purificação, o fogo do juízo é para condenação. Que você possa tomar a decisão, porque só existe uma opção. Vamos então ao terceiro subtópico, a evidência do revestimento de poder, diácono Davi. Evidência é uma prova ou sinal de algo. E nós sabemos que o falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo, a evidência física. E nós temos também a variedade de línguas. Enquanto o falar em línguas edifica a si mesmo, bem sabemos que falar em línguas edifica a si mesmo, a variedade de línguas edifica a igreja, desde que haja a interpretação da mesma. Então nós entendemos que quando nós somos salvos, nós somos selados, e quando somos batizados no Espírito Santo, também somos revestidos de poder para dar continuidade à obra do Espírito Santo. Irmão Gabriel? Meus irmãos, o comentarista nos deixa algumas ocorrências no livro de Atos, onde nós vemos esse falar em línguas de forma explícita, que é Atos 2,14, Atos 10,46 e 19,6. Quero deixar aqui Atos 10, 44 e 46, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então nós vemos aí na internet que este tema chega a ser polêmico. Muitos discordam, outros falam tantas coisas, mas nós, pentecostais, nós assembleanos, nós cremos
na língua como evidência do batismo no Espírito Santo. E também acreditamos no dom de variedades de línguas que, tendo um intérprete, edifica toda a igreja. E nós vamos encontrar estes relatos nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Uma referência importante para nós é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Neste versículo, não quero entrar no mérito sobre ficar calado na igreja. Eu estou falando quando o apóstolo Paulo descreve aqui, fale consigo mesmo e com Deus. Então ele está falando aqui de um tipo de línguas que não é para edificação da igreja no geral, havendo intérprete, mas é de aqui acontecer da pessoa falar ela com Deus. Então isso daqui é uma constatação bíblica de que há evidência de língua como batismo no Espírito Santo e que essa experiência não é loucura, como dizem alguns por aí, mas é bíblica e nós encontramos isso aqui. É interessante que o comentarista ele faz distinção entre o falar em línguas e a variedade de línguas. Há pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e sempre vão falar em momentos de alegria no Espírito a mesma língua espiritual, o mesmo mistério com Deus. É interessante notar isso. E neste caso não há necessidade de interpretação, porque a pessoa fala consigo mesmo e com Deus para a edificação do seu próprio espírito humano. Mas existem pessoas que receberam algo a mais, o dom da variedade de língua. Essas pessoas elas sempre vão falar em mistérios e línguas diversas, diferentes, quando sentirem a alegria do Espírito Santo. E neste caso existe a necessidade de interpretação para a edificação da igreja, pois quando a variedade de línguas é interpretada, ela se torna uma profecia para edificação, exortação e consolação da igreja. E essa interpretação pode ser realizada por aquele próprio que fala ou pode ser realizada por uma outra pessoa que assim interprete conforme a vontade do Espírito Santo. Este batismo com o Espírito Santo, conforme Jesus prometeu em Atos 1, verso 5, e segundo o cumprimento que nós temos em Atos 2,4, o batismo com o Espírito Santo significa duas coisas. É ser cheio do Espírito Santo, com evidência inicial de falar em línguas, conforme o Espírito Santo conceder. E segundo Paulo explica em 1 Coríntios 13:1, estas línguas podem ser celestiais ou terrenas. O termo técnico teológico é glossolalia para as línguas celestiais e xenolalia para as línguas terrenas. Podemos então pensar, meus irmãos, que a regeneração é como um revestimento do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que nasceu de novo, ela passa a ser a habitação do Espírito. Ou seja, a regeneração é um vestimento com o Espírito Santo, melhor dizendo, e o batismo é um revestimento com o Espírito Santo. Portanto, o batismo é uma segunda experiência, posterior à conversão. Na primeira experiência, se tem a presença. Na segunda experiência, se tem o poder. Na primeira experiência, o indivíduo é selado. Na segunda experiência, o indivíduo é capacitado. Na primeira experiência, o indivíduo recebe a unção. Na segunda experiência, ele recebe a capacitação do Espírito Santo para poder se realizar a obra de Deus. Porque a eficiência na obra de Deus tem a ver com a dependência do poder do Espírito Santo. Estamos indo agora para o último tópico da nossa lição. E talvez você ainda não se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Você é nosso convidado. Talvez ainda você não curtiu este vídeo. Deixa aí também o seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Uma vez que essa aula está te ajudando na sua preparação, nos ajude também na divulgação deste conteúdo. Deve estar aparecendo aí também o link para inscrição no grupo do WhatsApp, caso você queira participar e interagir conosco a respeito da Palavra de Deus e das nossas lições. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, que nos diz a continuidade do derramamento do Espírito, e no subtópico 1, a extensão da promessa do Espírito, Diácono Davi. Nós temos o exemplo de Pedro, bem citado pelo auxiliar de trabalho nosso irmão Gabriel, que revestido de poder, numa única pregação, alcançou cerca de 3.000 almas, registrado em Atos capítulo 2, versículo 41. Também vemos no capítulo 3 de Atos, o mesmo Pedro, juntamente com João, indo até o templo e chegado à porta formosa, não tendo dinheiro,
mas tendo o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, olhando para aquele homem, como bem sabemos, e dizendo, não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso te dou em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta-te e anda. Para se fazer isso, precisa estar revestido de poder, cheio do Espírito Santo. E como eu já disse num subtópico anterior, num dos subtópicos anteriores, esse Pedro, ousado agora, cheio do Espírito Santo, é aquele mesmo Pedro que estava com medo lá em João, capítulo 20. Aquele Pedro que estava trancado. Mas não é uma ousadia humana, é uma ousadia do poder do Espírito Santo. E aí ele também entende que a promessa feita, nós entendemos que a promessa não estava restrita a somente aquele tempo, ou somente ao Pentecostes, mas aos crentes de todas as épocas. De todas as épocas, não somente aos judeus, mas também aos gentios. Em Atos 10, 44, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, enquanto Pedro pregava e anunciava a mensagem da salvação, cheio do Espírito Santo. Irmão Gabriel? Meus irmãos, o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, é uma experiência distinta do novo nascimento e da regeneração operadas pelo Espírito Santo. Anteriormente nós citamos, né, que os discípulos recebem o Espírito Santo em Atos 20 e 22, mas em Atos capítulo 2 eles são revestidos de poder. Em Atos nós vamos ver esse batismo acontecendo em momentos até mesmo diferentes. Note Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nós vemos esse passo a passo que Pedro dá. Primeiro, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, nós vamos observar esse segmento. A pessoa vai aceitar o Senhor, depois ela vai se batizar nas águas e depois receber o batismo no Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 10, versículo 44, nós vemos algo diferente. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro ainda estava falando quando receberam o Espírito Santo. Pedro ainda estava pregando quando o Espírito Santo desce sobre eles. É interessante nós observarmos isso, que aqui acontece antes do batismo nas águas. Mas nas duas experiências é após o arrependimento. Então, os dons descritos na Bíblia, o batismo no Espírito Santo é para quem aceitou ao Senhor Jesus Cristo, para quem se arrependeu dos pecados e para quem decidiu viver uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos colocar isso no nosso coração, não brincar com as coisas de Deus, não estar em pecado e às vezes estar inserido nas coisas no meio da igreja e às vezes querendo trabalhar, executar, fazer, não. Na Bíblia o recado é claro, arrependei-vos e crede no Evangelho. Dessa forma estaremos prontos e disponíveis para viver a plenitude do Espírito Santo. As palavras de Pedro em Atos 2,38 arrependei-vos para que sejais batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o que precede o batismo com o Espírito Santo é o arrependimento. Para participar dessa promessa é necessário o indivíduo se arrepender dos seus pecados e ser nascido de novo, pela fé em Jesus Cristo. O arrependimento, que faz parte da regeneração, antecede o batismo com o Espírito Santo. E este arrependimento, ele pode ser definido de 3 formas. Primeiro, o arrependimento é reconhecimento da mente, ou seja, ele é intelectual. A pessoa arrependida, ela reconhece na sua consciência que ela errou. Segundo, o arrependimento é uma tristeza emocional segundo Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Ou seja, a pessoa arrependida, ela fica triste por causa dos seus pecados. E por fim, o arrependimento é uma mudança de direção. A pessoa que está arrependida, se antes ela ia na direção do pecado, agora ela vai na direção da santidade. Pois conforme Mateus 3, verso 8, o arrependimento ele precisa ser acompanhado de frutos. Ou seja, quem se arrependeu precisa demonstrar que se arrependeu. Ou seja, tem a ver com a vontade. O arrependimento é volitivo. Quem arrepende de verdade, ele muda de conduta, ele muda de postura, ele muda de vida. Esse arrependimento é requisito primário para se receber a promessa
do poder do Espírito Santo, porque o fogo de Deus não desce em altar quebrado, o azeite do céu não é colocado em vaso sujo e a presença do Espírito Santo não habita em uma casa bagunçada. E é interessante observar que esse batismo com o Espírito Santo, ele pode ser posterior ao batismo em água, como aconteceu em Atos capítulo 8. Filipe pregou em Samaria, eles creram, Filipe os batizou em água, mas sobre eles não tinha vindo ainda a promessa do Espírito. Foi necessário que Pedro e João fossem enviados ali, e ao impor sobre eles as mãos, eles também receberam essa promessa bendita. Mas no caso da casa de Cornélio, o batismo com o Espírito Santo foi anterior ao batismo em água. Enquanto Pedro pregava, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a fé foi gerada no coração deles, eles foram regenerados, mas ao mesmo tempo foram batizados com o Espírito Santo. No caso da casa de Cornélio, a regeneração ela foi simultânea, aconteceu ao mesmo tempo que o revestimento do poder. Porque isso, irmãos, é relativo, é como o vento que você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Há pessoas que vão ser batizadas no Espírito Santo antes do batismo em água. Há pessoas que só depois do batismo em água. Há pessoas que no momento do batismo em água. Há pessoas que no momento da conversão. Não tem como definir, porque, como já dito, o Espírito Santo ele faz como ele quer, da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. Vamos então ao segundo subtópico, que nos diz o seguinte: o Espírito opera com diversidade e unidade, Diácono Davi? O Espírito Santo opera de formas diferentes, mas com um só propósito. 1 Coríntios 12, 4 diz que há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. 1 Coríntios 12, 11 diz que o Espírito distribui os dons a cada um segundo o seu querer. Então, é o Espírito quem faz. O corpo, a gente bem entende que ele tem muitos membros. E cada membro tem uma função, são funções diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo. Assim também há diversidade de dons, mas estamos ligados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo quem opera tudo de acordo com o seu querer. Irmão Gabriel? Meus irmãos, Deus é maravilhoso e nós observamos riquezas muito grandes nesse texto. A Trindade está envolvida nos dons, o comentarista nos deixou, o Espírito distribui os dons, 1 Coríntios 12, 4, o Senhor, Jesus dirige os ministérios, 1 Coríntios 12, 5, o Pai opera tudo em todos, opera os resultados, 1 Coríntios 12, 6. Deste modo, Deus escolhe os membros e os delega dons, de modo que cada crente juntos formam um corpo de Cristo, um organismo vivo, cada um complementando um ao outro e formando uma igreja espiritual, ativa, dinâmica, ganhadora de almas. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Nós encontramos essa comparação com o corpo em Romanos capítulo 12, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 12, e ela é muito forte. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, explica que, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Deste modo, ele vai falar que problemão é quando o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. E quando todo o corpo quer ser olho, 1 Coríntios 12, 17. Onde ficará o ouvido? Então ele está nos dizendo que cada um, na sua função, delegada por Deus, é usado por Deus e a obra de Deus continua avançando e que nós não precisamos querer ser como o outro, mas precisamos querer ser o que Deus quer que nós sejamos. 1 Coríntios 12, 18. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 1 Coríntios 12, 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Deste modo, nós precisamos um dos outros e não podemos dizer que somos autossuficientes, porque todos nós somos dependentes de Deus. Deste modo, sem exceção, todos são importantes, segundo 1 Coríntios 12, 22. E a obra de Deus continua avançando, segundo 1 Coríntios 12, 27 e 28. O Espírito Santo, ele concede os 9 dons para a nossa capacitação e ele concede o fruto do Espírito com 9 gomos para a nossa santificação. Perceba que o Espírito Santo, ele opera com diversidade e com unidade. É lógico que Jesus desejou para a sua igreja a união, conforme o Salmo da União, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas não somente isso. Deus desejou para a sua igreja algo a mais que a união,
que é justamente a unidade. João 17, 21, Jesus disse que estes que tu me deste, Pai, sejam perfeitos em unidade, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. E a unidade, meus irmãos, é algo um pouco mais profundo do que a união. União são duas coisas que se juntam. Unidade são duas coisas que se fundem para se tornar uma. União seria um saco de batatas. Unidade seria o purê feito com um saco de batatas. União seria um cacho de uvas. Unidade seria o vinho que é feito com um cacho de uvas. União seria um pote de azeitonas. Unidade seria o azeite que se faz com um pote de azeitonas. União seria um homem e uma mulher namorando. Unidade é um homem e uma mulher casados, porque disse Deus, não serão mais dois, mas uma só carne. Unidade é o que existe na Trindade, o que nós estamos estudando ao longo deste trimestre. 1 João 5, verso 7, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Porque o desejo de Jesus é que na sua igreja haja unidade, assim como na Trindade. E quem promove esta unidade na diversidade é o Espírito Santo. Efésios 4:3 diz que nós devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos então ao último subtópico da nossa lição, que nos diz o seguinte: o Espírito distribui os dons com propósito, diácono Davi. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não somos revestidos, recebemos dons do Espírito Santo para a ostentação pessoal, mas para servir ao reino. Nós não recebemos dons para sermos servidos, mas para servir ao reino de Deus. Então, cuidemos para não usarmos os dons em benefício próprio. Cuidemos quanto a isso, daquilo que o Espírito Santo nos confiou, nos entregou. Nós temos aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo exortando a Timóteo: desperte o dom que há em ti, que havia recebido da parte de Deus. Pois Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio. Entendamos que os dons são nos dados para fazer a vontade do nosso Deus. Então, o conselho é buscar com zelo os melhores dons. Irmão Gabriel? Irmãos, este subtópico é um confronto, até escrevi aqui de maneira até um pouco engraçada, é um soco em nossa cara. Quando nós achamos que somos donos do dom e que às vezes somos profetas por ofício. Nós já estudamos no subtópico passado: o Espírito distribui os dons, o Senhor Jesus dirige os ministérios, o Pai opera tudo em todos. Agora, o comentarista descreve que o dom é dado por Deus, operado por Deus, conforme o querer e a vontade dele. É para serviço do reino, servindo um ao outro com fidelidade, a Deus de acordo com suas multiformas de trabalho, segundo 1 Pedro 4:10. É para edificação da igreja, para a glorificação de Cristo. Então, qual o mérito, ou que honra que nós temos, como alguns que querem se ensoberbecer e dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muito usado mesmo, eu tenho uma posição de honra, eu sou elevado. Não, de maneira nenhuma. Estava fazendo a leitura de um livro do pastor Manassés Amarantes, e ele cita algo muito interessante. O versículo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Esse pregador aqui dá a ideia de arauto, né? E arauto era justamente o mensageiro do rei. Então nós não estamos com mérito próprio, nós somos arautos. Nós fazemos aquilo que o rei nos manda, nós somos apenas servos. Então que nós sigamos o conselho de Colossenses 3, 23 e 24, e que nós venhamos correr do embaraço de sermos Sansão da nova aliança. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando ele achou que a força estava com ele, já não estava mais. Que nós possamos olhar para o Senhor e reconhecer que o dom é dele, o ministério é dele, que nossa vida é dele, que tudo que nós fazemos é por ele, é para a glória dele. E que nós estamos aqui para louvor somente dele. Meus irmãos, Lucas 4,18, Jesus leu no rolo do profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para. Observe a preposição para. Ela indica o propósito, porque a unção que Deus te dá não é para você ficar de braços cruzados, sentado sem fazer nada. A unção que Deus te dá é para você cumprir o propósito que Ele tem na sua vida.
Lembre-se que na parábola dos talentos que Jesus contou em Mateus 25, o que recebeu 5 e granjeou e tornou 10, foi elogiado. O que recebeu 2, granjeou e tornou 4, foi elogiado. Mas o que escondeu o talento, o que não fez nada, o que não melhorou, o que não aperfeiçoou, o seu talento foi tirado e dado ao outro que tinha 10. Porque talento parado é talento tirado. Porque ninguém é insubstituível na obra de Deus. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Quando Moisés não podia mais, Deus levantou Josué e colocou no seu lugar. Quando Elias não podia mais, Deus levantou Eliseu e colocou no seu lugar. Quando Eli não podia mais, Deus levantou Samuel e colocou no seu lugar. Quando Saul não podia mais, Deus levantou Davi e colocou no seu lugar. Quando Vasti não podia mais, Deus levantou Esther e colocou no seu lugar. Quando Amã não podia mais, Deus levantou Mardoqueu e colocou no seu lugar. Quando Judas não podia mais, Deus levantou Matias e colocou no seu lugar. Quando Barnabé não podia mais, Deus levantou Silas e colocou no seu lugar. Porque se você não quiser fazer, você vai perder a bênção. Deus vai levantar outro para fazer, mas a obra de Deus não vai parar. Certa feita, Jesus, questionado da fala dos discípulos, Jesus disse: se estes não falarem, as pedras clamarão. Porque se alguém não quer fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Porque conforme 1 Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Ou seja, o dom que Deus te dá, o talento que Deus te dá é para você ser útil e não inútil. É para você utilizar no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então arregace as mangas, coloque a mão no arado, porque aquele que foi chamado para fazer a obra de Deus nunca mais pode olhar para trás. Vamos então à conclusão da nossa lição. Quero agradecer aqui o diácono Davi por esta maravilhosa participação. Meu irmão, Deus continue abençoando. Está com oportunidade para a sua conclusão. Amém. Eu quero agradecer aos nossos superintendentes pelo convite que foi nos feito. E quero concluir dizendo, o Espírito Santo, irmãos, ele continua capacitando aqueles que creem. Nós entendemos que nós não somos capacitados, e bem falado aqui, bem citado, que nós não somos capacitados para ficarmos acomodados, não recebemos dons, revestimento de poder, para ficarmos acomodados no nosso banco ou de braços cruzados, sem fazer nada. Nós somos capacitados e recebemos revestimento de poder, recebemos da parte de Deus os dons para pregar o Evangelho e anunciar, testemunhar de Jesus até que ele venha. Quero agradecer também a participação do auxiliar de trabalho Gabriel, que, para quem não sabe, é o segundo superintendente da escola dominical do nosso campo. Meu irmão, muito obrigado. Está com a oportunidade para a sua palavra de conclusão. Meus irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por esta oportunidade. E agradeço mais uma vez ao evangelista Rafael. Também agradeço ao meu irmão e amigo diácono Davi. E para encerrar, meus irmãos, nós não podemos cair no erro de achar que a ação e a atuação do Espírito Santo deixa de lado a palavra de Deus, de lado a Bíblia, como alguns pensam. Jesus disse que o Espírito Santo faria lembrar de tudo que ele nos ensinou. Note o sermão em Atos, capítulo 2, versículo 14. Ele cita vários versículos de cor. Ele está cheio do Espírito Santo, mas está citando a palavra. Cita Joel, cita Salmos, cita referências bíblicas, fala do contexto bíblico. É porque a atuação do Espírito Santo não nos afasta da Bíblia, não nos afasta da palavra, mas nos aproxima. Então que nós venhamos viver um avivamento genuinamente bíblico. Meus irmãos, a primeira vez que o Espírito Santo é citado na Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira vez que o Espírito Santo é citado, ele aparece se movendo, se movimentando, e é o que ele continua fazendo até hoje, na igreja e através da igreja. O Espírito Santo é o motor que impulsiona a igreja, que movimenta a igreja. É ele que capacita a igreja do Senhor a realizar com eficiência a obra de Deus. Amém.